Boa tarde, Monique. Boa tarde. Queria te falar um pouquinho como é que foi essa semana livre, principalmente para a parte mental do grupo. Vocês vêm de 7 derrotas seguidas, a gente jogando chorando no último jogo. Como é que foi essa recuperação até para tirar ânimo para esses 4 jogos finais? Cara, a gente não tem muito tempo para lamentar não, né? Nossa situação não permite isso, né? A partir do momento que os jogos o campeonato vai terminando, as nossas chances vêm diminuindo muito. Então, o que poderia ter sido feito era durante o jogo. E a gente fez até um bom jogo, não conseguimos vencer, né? Acredito que a situação do Bruno foi muito mais por ele ter tido a oportunidade de fazer o gol ali, ele não conseguir, né? Faz parte também, não tem que crucificar ninguém. Mas a gente não tem muito tempo para lamentar, até porque a gente vem do segundo turno muito ruim, né? E não conseguindo somar os pontos. E os adversários sempre vacilando. E quando a gente fica próximo de sair da zona de rebaixamento, a gente perde, empata, enfim. Então não tem muito o que se lamentar, trabalhar e tentar vencer o jogo de amanhã. Monique, você viveu talvez uma das temporadas mais especiais do Avaí, que foi aquela de 2009, um time que jogava muito, e hoje luta contra o rebaixamento. Como que é ter esses dois tipos de sensações com a camisa do Avaí? Se bem que aquela temporada começou muito mal pra gente também, né? A gente começou muito mal aquela temporada e ao longo do campeonato a gente foi melhorando e terminamos numa posição muito legal, né? É ruim porque quando eu vim pra cá, né, eu acreditava que o Avaí faria um time bom, né? Como a gente conseguiu fazer um bom primeiro turno, né? Ninguém imaginava que hoje a gente estaria nessa situação e a gente foi perdendo força ao longo da competição, né? E isso é muito ruim porque a gente esperava estar agora numa situação cômoda, brigando por vaga em competições sul-americanas, né? E infelizmente isso não aconteceu, né? Eu fico triste por isso, mas os adversários ainda estão permitindo a gente sonhar, por mais que a chance seja mínima, a gente ainda tem a possibilidade. E amanhã, essa possibilidade passa muito pelo jogo de amanhã. E a gente tem que tentar vencer o jogo de qualquer forma para continuar com chance até o final. Porque teu último gol, pessoalmente, foi contra o Fortaleza em junho aqui. Queria que tu falasse um pouco da tua ansiedade por voltar a marcar e o que está faltando para balançar essa série de uma vez. Cara, eu me cobro muito para voltar a marcar, né? Se bem que eu jogando mais pelo lado do campo, eu fico muito mais longe do gol. Participo muito mais da criação da jogada do que da parte final, né? Tanto é que o próprio Bissoli também, que é o centroavante da equipe, ele participa muito mais da armação do que finalizar. Ele tem poucas chances durante as partidas, né? Nossa equipe se caracterizou por conta disso, principalmente na época do Barroca, né? De posse de bola, mas não tinha muita chance. Era muito mais quando você conseguia fazer a pressão, né? A gente marcava muito pressão e estava muito próximo ao gol, né? E eu me cobro muito, cara, porque todo jogador ali da frente ali quer fazer gol, ainda mais na situação que a gente se encontra, né? Se eu não fizer o gol, se o Bissoli, se o Renato que vem jogando não fizer o gol, a gente tem menos chance de vencer os jogos, né? Então, eu me cobro muito e espero que amanhã eu consiga fazer o gol, né? Não só eu, mas o Bissoli também, o Renato, quem for jogar ali na frente, até porque a gente fazendo o gol vai estar ajudando o Avaí. Boa tarde, Moriqui. Eu queria que você tentasse falar pra gente porque o Avaí fez um bom primeiro turno e um segundo turno tão ruim como está sendo. Cara, é difícil explicar, né? Se você parar para pensar, ver os jogos até do segundo turno, né? Teve jogos que nós estávamos ganhando e no finalzinho tomava gol, né? Eu posso falar Corinthians, Curitiba não estávamos ganhando, mas estava empatando, né? Tem alguns jogos Juventude, alguns jogos que a gente conseguiu sair na frente e não teve força para suportar. E aí, cara, a gente vai perdendo confiança. A partir do momento que você não consegue vencer, você vai perdendo confiança, né? O jogador de futebol sem confiança, ele não consegue render, não consegue produzir. E eu creio que o que aconteceu com a gente foi isso, a perda de confiança, né? Tanto é que quando o Barroca estava aqui, ele estimulou a gente a marcar pressão, né? Porque seria muito cômodo a gente, subindo da segunda divisão, esperar todo mundo atrás e sair por uma bola, né? Ele falou, não, vamos jogar para pressionar. Tanto é que no primeiro momento deu certo, né? Depois as coisas pararam de funcionar, né? Teve lesões, suspensões, enfim, alguns jogadores que eram de rendimento. E eu acho que isso, a gente perdeu força, né? E não conseguiu sustentar o nosso nível de atuação que teve no primeiro turno. Porque vocês tiveram essa primeira semana completa, agora de trabalho com o Fabrício e com o Marquinhos. Queria que falasse um pouquinho o que teve de diferente em relação principalmente ao Lisca, que ficou um período curto aqui. Olha, o Marquinhos assumiu se não me engano, na terça-feira passada, né? Hoje faz uma semana. Né? O que ele pediu pra gente é para tentar voltar aquilo que a gente tinha conquistado com o Barroca, né? A essência do posse de bola, tentar jogar, tentar arriscar.
foi isso que nos levou a conseguir a pontuação que a gente conseguiu, né? Tentar não se omitir durante os jogos, durante a partida, tentar marcar pressão. E é isso, acho que assim, pouco tempo de trabalho, né? Assim, para você cravar uma mudança, para você apontar uma mudança, né? Mas é isso, ele pediu pra gente tentar jogar, né? Voltar a ter posse de bola, tentar marcar pressão, tentar fazer aquilo que a gente vinha fazendo com o Barroca, né? Que foi aquilo que nos levou mais longe. Porque se os números estiverem certos, a última temporada que tu jogou tanto, que é 35 jogos, foi lá em 2013. Queria que tu falasse se estavam com saudade desse calendário do futebol brasileiro, como é que é isso aos 36 anos, encarar esse calendário e o futebol brasileiro de novo. Essa informação tá errada. Tá errado? Desculpa então. Não, tranquilo. Cara, nas últimas 2 temporadas realmente teve poucos jogos por conta da Covid, né? O campeonato, que normalmente já não tem muitos jogos, ele diminuiu mais ainda por conta... Nós jogamos em bolha, né? E a China adota uma situação de Covid zero, então toda vez que aparece um caso, acaba fechando as cidades, então não permite que você vá jogar em casa e fora, isso diminui os jogos, né? Mas eu tava com saudade sim de jogar, né? Apesar de ter 36 anos, eu procuro me cuidar, fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Há muito tempo que eu não venho tendo lesão, esse ano eu tive 2 lesões aqui no Avaí, eu creio que pela mudança de posição, nos últimos 5 anos joguei muito mais por dentro, né, como segundo atacante, como meia, ou como até centroavante, do que jogar aberto. Essa função já não faço há bastante tempo. Acredito que essas lesões tenham sido por conta disso. Mas assim, é legal, cara, assim, a atmosfera, né, ver o torcedor, jogar com o estádio cheio, jogar em campos que há bastante tempo eu não jogava, né, ver que o futebol brasileiro mudou muito. Tá muito mais tático, muito mais físico. Então, assim, para mim tá sendo muito legal, apesar da nossa situação na tabela, né, que tá sendo muito ruim. Mas, assim, num outro momento eu tô gostando, assim, de estar participando da competição, essa coisa de viajar, de concentrar, gera uma ansiedade gostosa, né, isso que o jogador de futebol gosta de ter. E para mim tá sendo muito legal. Porque o Bragantino está 2 meses e meio sem conseguir vencer uma partida fora de casa. Como vocês pretendem usar isso a favor de vocês? Se me permite só mais uma perguntinha, por qual motivo o torcedor havaiano deve acreditar ainda no elenco e vir a ressacada amanhã? A gente espera que eles continuem assim, né? Não vencendo, né? Não é possível que na nossa vez eles vão vencer, né? A gente tem durante o primeiro turno a gente foi muito forte em casa, a gente perdeu um pouco isso no segundo turno, né? E a gente espera amanhã voltar a ser forte. Ainda resta mais um jogo em casa contra o Ceará. E o motivo que eles podem vir por o estádio é porque a gente tem chance ainda, né? Por mais que sejam mínimas as chances, né? Ainda existe a esperança, né? O verdadeiro torcedor havaiano sabe disso, né? Essa é a minha 3ª passagem aqui no Avaí, várias coisas aconteceram no momento de dificuldade, quando o torcedor veio para o nosso lado, a gente conseguiu, né? Cara, não tem muita opção, né? Nós temos 4 jogos e temos que ganhar os 4 jogos. Então, assim, se desde o primeiro momento nós entramos no campeonato como um patinho feio virtualmente rebaixado. A gente mostrou ao longo do primeiro turno que não poderia ser assim, né? Que poderíamos fazer um campeonato diferente, né? Durante um momento a gente conseguiu fazer esse campeonato diferente, almejando coisas maiores, e depois a gente perdeu isso, né? Então a gente espera que amanhã o verdadeiro torcedor havaiano venha, nos ajude, né? E nos empurre para conseguir a vitória amanhã. Muriqui, já houve alguma conversa com a direção do clube sobre o seu futuro no Avaí? E qual é o seu desejo pessoal para 2023? Permanecer por aqui ou buscar algo diferente? Olha, eu acho muito difícil, né, você ter qualquer tipo de situação antes de você ter a situação do clube definida, né? Acho que o clube passa por essa questão do orçamento, né? Então, se você permanece na primeira divisão, você tem um orçamento X, se você cai, seu orçamento cai drasticamente também. Então, acho que isso passa muito pelo orçamento, né? Cara, eu gosto muito do clube, né? Quando eu vim para cá, quando o Marquinhos me procurou para voltar para cá, a primeira proposta salarial que me fizeram, eu não fiz uma contraproposta, não fiz nada. Eu vinha para cá para tentar ajudar, para tentar dar o meu melhor aqui. Então, gosto muito do lugar, sempre falei isso, né? Que o Avaí é um lugar onde eu me sinto em casa. Eu sou torcedor do clube, hoje eu aprendi a gostar do Avaí, né? Então, assim, meu filho ama o Avaí, gosta muito daqui. Minha família gosta, então assim, se eu tiver que ficar aqui, vou ficar com o maior orgulho, né? Mas também entendo a situação do clube, né? Que vai passar por um momento delicado caso a não permanência na Série A se concretize. Então vamos aguardar, né? Vamos esperar definir a situação e ver, né? Se o clube tiver interesse na minha permanência
A gente vai conversar, vai sentar. Acho que não vai ter problema nenhum. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.